estamos aqui hoje gravando o primeiro podcast da Global Medicina Jurídica. Hoje eu trouxe aqui para vocês a doutora Juliana Canepeli, ela que é médica, pós-graduanda em perícia médica, já é assistente técnica em mais de 27 mil processos e hoje comanda aí um time de mais de 40 médicos aqui na Global, em todo o Brasil. Então, trouxe ela para falar aqui para vocês sobre assistência técnica, sobre a parte de laudo médico, de relatório. E seja bem-vinda, Ju. Obrigada, doutora Maria. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Acho que a gente vai ter uma conversa muito legal hoje. Muito feliz de fazer parte do nosso primeiro podcast da Global. E vamos começar, vou fazer algumas perguntinhas para você, para a gente quebrar o gelo. Beleza. Como que é para você hoje ser essa diretora médica, essa líder aí que lida com mais de 40 médicos, todos assistentes técnicos, médicos que atendem aí por telemedicina? Olha, eu adoro ficar nessa parte, poder estar auxiliando os médicos, introduzindo a parte de assistência técnica para todos eles. Eu acho muito legal a trajetória que eu vivi aqui, né? Então, eu comecei do zero, né? Então, fiz consulta, fiz análise, ajudei a juntar documento, assim, eu acho que eu já fiz de tudo um pouquinho. E perceber que fui conhecendo mais sobre esse universo ao longo do caminho, estudando mais, aprendendo e conseguindo transmitir isso para outros médicos, eu acho isso muito legal. Ah, que bom. E no caso, né, tanto a parte de treinamento e é muito legal que a Juliana, ela tá aqui comigo desde o começo, então realmente aí crescemos muito juntas. E explicando também, né, para o pessoal aí que não conhece a Global, o que é a Global Medicina Jurídica? Nós somos uma plataforma para advogados, escritórios de advocacia, uma plataforma de medicina jurídica. Então a gente atua fazendo toda a gestão de documentação médica para escritórios previdenciários, trabalhistas, tributários, securitários. E toda a parte de relatório médico, impugnação a laudo pericial desfavorável, quesitos. Então, nós somos realmente o braço médico externo do seu escritório de advocacia. E entrando um pouquinho nesse tema, né, quais problemas, você que falou que já passou por todas as áreas da Global, quais problemas você acha que a gente consegue resolver para um escritório de advocacia hoje? Eu acho que a parte que a gente consegue prestar um apoio muito legal é na parte de documentação. Muitos pacientes eles têm uns históricos de doenças muito longos, às vezes múltiplas doenças, e a gente sabe que advogados, todo mundo que é do direito, eles não estudaram para olhar documento médico, atestado, raio-x, toda essa parte de documentação. Então, às vezes o paciente chega ali com 300 páginas de exames médicos, receitas, etc. E a gente sabe que nem tudo é relevante, que algumas coisas podem, inclusive, mais atrapalhar do que ajudar. Então a gente consegue fazer esse filtro, né, para pessoa chegar lá com o que realmente precisa. E também o outro lado, aquele paciente lá que tá sem documentação ou tá com uma documentação bem fraca, incompleta, a gente consegue auxiliar para que torne um processo mais robusto, né? Fundamentado com base em documentos que o paciente tem. Eu acho que esse é um ponto muito legal que a gente consegue ajudar. Também tá ali prestando apoio direto, né? Conversas no dia a dia, esclarecer dúvidas. Às vezes um caso não é tão interessante para um benefício, só que é um ótimo caso para outro benefício. Então, poder prestar esse apoio, eu acho que é uma das grandes vantagens assim da Global. E também, além dessa parte de documentação médica para embasar o processo, né, os relatórios médicos, tem a questão da impugnação, né, do parecer técnico do assistente técnico. Então, hoje a gente tem aqui dentro um time de médicos que são assistentes técnicos realmente treinados, e para fazer toda a parte de impugnação de laudo pericial desfavorável, a gente sabe que muitas vezes tem clientes que a gente observa que poderiam ter o direito
né? E muitas vezes ali acontece de vir um laudo pericial desfavorável e a gente ter que impugnar. E a gente tem realmente uma taxa de êxito muito boa com isso, né? A gente consegue reverter aí muita coisa. Então, como que é hoje essa equipe de impugnação, essa equipe de contralaudo? Isso, a gente tem toda uma equipe preparada para fazer a parte de impugnação e quesitos. Todas as nossas impugnações, elas são voltadas principalmente para a parte médica, né? É uma das áreas que estou atuando aqui dentro da Global hoje. E eu acho muito interessante porque o advogado, ele consegue contestar muito bem a parte jurídica de um processo. Mas a gente sabe que muitas vezes a falha está na parte médica. Por exemplo, um perito que vai fazer ali o exame para elaborar o laudo pericial, só que o exame fica extremamente raso. Já peguei laudos periciais com exames físicos de 2 linhas, que não explica nada. Então, assim, um advogado sozinho, sem conhecimento médico, como que ele vai contestar o que o perito deixou de fazer? Ele deixou de fazer os testes do menisco. O advogado provavelmente não vai ter conhecimento para contestar essa parte médica do laudo pericial. Então, aqui a nossa equipe médica que atua com as impugnações, ela consegue fornecer todo esse embasamento, né? Mostrar ali onde que está o erro médico, qual foi os exames que deixaram de ter sido feitos, que embasaria uma decisão melhor, muitas vezes favorável para o paciente que está solicitando aquele benefício. Sim, com certeza. E a gente vê também, muitas vezes o contrário. Às vezes vem um laudo pericial que tá cheio de coisa, assim, realmente tem mais de 20 páginas e você vê ali algumas contradições dentro do laudo que muitas vezes na parte médica, né, que a gente poderia citar e contestar e que o advogado precisa realmente desse parecer técnico para ele conseguir impugnar aquele laudo, né? E hoje, quais especialidades que tem na Global, quais médicos que tem para atender a população? Beleza, a gente já tá com uma equipe bem grande, bem legal, né? Então a gente tem os clínicos, a gente também tem várias especialidades. Uma das mais solicitadas, que é a ortopedia, a gente já tá com vários ortopedistas na plataforma, todos eles já também treinados para elaborar esses pareceres voltados para a medicina jurídica. Também temos cardiologista, reumatologista, psiquiatra, oftalmo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. E em breve vamos ter neurologista. Isso, médico do trabalho. Médico do trabalho, verdade. Temos mais esse também. Então já estamos com uma gama bem legal de especialistas para conseguir atender da melhor forma todo mundo. Sim, é muito importante porque o especialista ele consegue olhar ali o caso daquele cliente, ele consegue ver realmente quais são as sequelas, ou mesmo classificar como uma doença grave, ele consegue realmente entender a patologia, né, que ele é especialista naquilo, e direcionar para a melhor tese, consegue fazer um relatório ali que realmente vai servir de embasamento bem forte para o processo, né? Então, e mesmo o médico clínico também, né, que é uma opção que a gente tem mais custo-benefício e consegue também atender uma gama de doenças, né, de lesões por conta do treinamento que a gente dá. E hoje, aqui na Global, você que é responsável por esse treinamento, né? Isso. E me conta um pouquinho como que é esse treinamento, como que os médicos são treinados aqui, porque isso realmente é um diferencial muito grande no mercado. Eu não vejo nenhuma plataforma fazendo esse treinamento ativo e trazendo isso como a Global traz, como você traz, né? Então, conta pra gente um pouquinho, também para os nossos clientes que estão assistindo saberem. Isso. A parte do treinamento é uma das partes que eu mais gosto de estar atuando aqui na Global. Uma coisa que eu acho muito legal é perceber essa virada de chave na cabeça dos médicos. Por quê? Porque na faculdade, pelo menos na grande maioria dos cursos, a gente não tem matérias específicas voltada para essa parte jurídica, para a área de perícias, para a área de avaliação de incapacidade. Não é assuntos que são abordados durante todo o curso de medicina. E
as poucas pessoas que têm sobre isso é uma aulinha, 2 aulinhas ali durante 6 anos de curso. Então, o que muitos deles estão habituados? Eles estão habituados àquele relatório médico da UPA, do consultório, que tem ali descrições super breves, sucintas, um CID, uma receita e acabou. E quando a gente tá ali no treinamento, explicar para ele que aqui a gente não tá falando só de uma doença. A gente está falando de como isso se traduz na vida daquela pessoa. Então, é completamente diferente você pegar um relatório médico de um ortopedista atendendo no consultório particular dele, que ele vai falar sobre, o paciente tem dor aqui, o paciente tem uma lesão assim, ele está fazendo uso de tal medicamento, acabou. E você pegar um relatório médico de um ortopedista da Global, que vai pegar, vai falar da dor, vai falar do problema e também vai traduzir tudo aquilo, como que isso se apresenta em dificuldade, em não conseguir fazer mais determinada atividade, não tá conseguindo trabalhar por conta disso, aquilo. Então, eles aprendem até muito rápido a elaborar esse laudo completo, detalhado, que você consegue ler e imaginar a vida e a rotina daquela pessoa e todas as limitações que ela realmente enfrenta por conta da doença. Eu acho que essa é uma das grandes viradas de chave que eles têm ali durante o treinamento. E também explicar, assim, benefício por benefício, né? Muitas vezes o médico ele já tem uma ideia, porque chega ali o paciente na UPA pedindo, eu preciso de um laudo para levar lá no INSS. Só que ninguém nunca ensinou eles a fazer esses laudos. Né? Sim, esse é o mais incrível que eu acho, inclusive, é que na faculdade de medicina não tem nada, assim, pelo menos, né, na faculdade que eu fiz, acho que talvez na que você tenha feito também, na grande maioria das faculdades, não tem esse ensinamento, assim, igual você falou, da matéria, mas também não tem uma oficina de, olha, nós vamos sentar agora e vamos fazer um relatório médico. A gente vai sentar e vai fazer um atestado, vai fazer uma receita. Eu acho que nem isso, né? Muitas vezes você aprende ali no estágio, você aprende vendo um professor, um médico que já está trabalhando, ele te mostra, você vai preencher assim, assim, assado. Ou com outro estudante que já é mais velho ali, né? Seu veterano. Então, isso realmente é um gargalo muito forte. E às vezes a gente chega falando até de um super especialista, uma pessoa que conhece tudo daquela área, mas ele não tem a prática nem o conhecimento de como que ele vai elaborar um relatório para fins jurídicos. Né? A medicina, eu acho que ela tem um gargalo muito grande nessa questão do direito médico também, né? E não só do direito médico, mas como também ter os conhecimentos gerais de onde que a medicina influencia o direito, né? Eu acho que é um gargalo muito grande. Isso, com certeza. Eu percebo que os médicos, eles sabem muito bem elaborar prontuários para estar dentro do ambiente hospitalar. Então, se o outro médico ali que vai passar o plantão pegar aquilo lá, vai entender perfeitamente todos os termos médicos. Só que quando a gente está falando de um laudo, um relatório para fins jurídicos, não pode esquecer que quem vai estar lendo lá do outro lado não é o médico. Sim. Então, não adianta o médico chegar com todo o mediquês mais rebuscado, porque a pessoa do outro lado não vai entender, ou vai entender assim, em pedaços. Vai ter ali brechas, falhas, lacunas que vão se perder. Então, por isso é tão importante, eu acho, o treinamento, porque é completamente diferente um médico escrever um prontuário dentro do hospital, que vai ser lido por toda uma equipe de saúde, e escrever um relatório que vai ser lido por um time jurídico. Sim, com certeza. Então, é igual realmente se um médico pegar para ler uma contestação de um processo. Exato. Às vezes ele não vai entender, né? Então, ou ler um contrato, né? Às vezes a gente para ler um contrato e fica assim, eita, tem que mandar pro jurídico para conseguir entender. Exato. Então, acho que é justamente o contrário disso aí, né? E evoluindo agora também nas nossas perguntas, você acha que o
assim, um diagnóstico. Então, por exemplo, aquele laudo que a gente estava conversando, né, de um médico normal, esse médico que não tem um treinamento. Muitas vezes ele só tem um diagnóstico, um CID ali, poucos dados. Você acha que ele é suficiente para garantir um benefício, para embasar um processo? Qual que é a sua visão em relação a isso? Não, nenhum diagnóstico isolado é suficiente, porque a gente sabe que todas as doenças elas têm assim estágios de evolução ou se apresentam de diferentes formas em diferentes pessoas, né? Então, por exemplo, um exemplo que a gente vê com muita frequência é diagnóstico de transtorno do espectro autista. A gente sabe que tem níveis que a pessoa consegue ter um grau de desempenho muito bom para suas atividades de vida e tem níveis de transtorno do espectro autista que a pessoa ela depende de terceiros para quase todas as atividades. Então, o CID de transtorno do espectro autista, ele não está especificando isso, né? Então, o diagnóstico, ele é necessário, mas ele não é suficiente. Precisa ter todo o embasamento por trás. E falando também, né, não só esse embasamento, como também a questão de entender o que cada tese iria precisar. Né? Porque é muito diferente quando você está falando de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, então eu tenho que ver deficiência, ou eu estou falando de uma incapacidade, eu já tenho que ver incapacidade, né? Ou, por exemplo, também um auxílio acidente, que eu já estou falando de sequela, é uma pessoa que está trabalhando, mas tem uma sequela. Então, é muito importante o médico ter esses conceitos para conseguir elaborar esse laudo, né? Além da técnica do laudo, que a gente ensina, mas também ele ter esses conceitos muito claros. Então, eu diria assim que é praticamente 50 anos em 5. Exato. Né? Ensinar tudo isso aí que a faculdade não traz e que você não encontra em lugar nenhum. Uhum. E é uma coisa que muitas vezes as pessoas, médicos, são leigos em relação a isso, né? Fala de benefício, alguns acham que é aposentadoria direto, né? Ele fica, não, mas isso aqui não é um caso para aposentar, mas tudo bem. Isso aqui a gente está falando de um auxílio acidente, por exemplo. A pessoa vai continuar trabalhando, mas ela tem uma redução da capacidade por conta da sequela que ela ficou. Então, essa jogada assim de benefício para o outro é muito importante pegar, entender bem para conseguir elaborar um bom relatório médico. Sim, é muito importante mesmo. E o que não pode faltar num bom laudo médico? Agora que a gente já falou do que tá errado aí, né? O que tá faltando, o que não pode faltar? Eu acho que 2 pontos principais, né? Uma boa descrição do quadro clínico, né? Como que aquela pessoa tá, quais sintomas que ela tem, qual que é o membro que tá afetado, qual que é o lado que tá, porque mais uma coisa ali do CID que a gente tava conversando agora há pouco. CID de fratura de perna, por exemplo. Que perna? Direita e perna esquerda, não tem diferença. Então, uma das coisas que o relatório precisa detalhar bem aquela doença. E segundo ponto, eu acho que um dos mais cruciais, assim, é a descrição funcional daquela pessoa, né? O que essa pessoa faz no trabalho? O que essa pessoa não consegue mais fazer? O que ela tem dificuldade? O que ela não consegue mais fazer de jeito nenhum? Em casa, como é que ela é? Ela consegue, por exemplo, tomar um banho sozinha? Ela tem que botar um banquinho embaixo do chuveiro? Então, é uma coisa que, se a gente vai num consultório, o médico, são detalhes que não vai se atentar, né? Mas que aqui a gente já sabe que é essencial ter uma noção dessa condição de desempenhar as atividades. E muitas vezes também o próprio paciente ele não sabe descrever as limitações que ele tem, né? A gente como médico precisa ficar dentro da nossa anamnese, que é a entrevista desse paciente, a gente ficar ali realmente pesquisando, então fazendo perguntas para que ele solte realmente o que ele está sentindo. Porque como a gente fala de pessoas que são humildes, muitas vezes a pessoa não sabe
descrever o que ela tem. A gente tem também pacientes que são servidores públicos, né? Pessoas que, enfim, já tem todo um conhecimento ali da lesão, já fez N tratamentos médicos. Sim. Mas a gente tem também pacientes que são super humildes. Muitas vezes ele sofreu um acidente, também ficou com aquela sequela e nunca mais voltou no médico, coitado, tá vivendo com isso. Né? Então, é muito importante também o médico ele saber tirar esses dados do paciente, né? Sim, com certeza. E uma coisa que a gente percebe muito estando nas consultas, principalmente os pacientes que têm assim, uma doença ou uma sequela há muito tempo, eles têm muita dificuldade de contar as dificuldades, porque ele já tem essa dificuldade, já tem faz tanto tempo que é quase como se ele tivesse assim, virou o novo normal dele. Exatamente. Ele sofre muito para fazer aquela atividade, só que ele já quase que se acostumou a fazer com esse sofrimento, com essa dificuldade. E muitas vezes você vê também que a pessoa ela tem uma sequela nítida, mas ela fala que, né, que tá bem, muitas vezes a pessoa tá aqui mancando. Só que a pessoa, enfim, realmente, a pessoa se acostuma a viver com aquilo e virou o novo normal, ainda mais quando o acidente já tem tempo, né, que aconteceu. Outra coisa que é interessante na consulta, aquele contato lá que a gente tem com o paciente, a gente poder conversar com eles e explicar as diferenças entre uma consulta médica assistencial e uma perícia médica. Por quê? Qual que é uma dificuldade grande? O que está todo mundo acostumado? Vou no médico. Eu vou no médico e vou falar, meu joelho tá doendo. O médico vai examinar meu joelho, ele vai me dar uma receita pro meu joelho, eu vou pra casa e vou tomar um remédio. Né? Então eu vou falar, tá doendo aqui, eu tô sentindo isso, isso, aquilo. E quando a gente tá voltado já para um ambiente de perícia, não é só um sintoma ou um sinal isolado que é o grande divisor de águas ali. Então o paciente ele precisa ser orientado a não falar só sobre a doença em si, só sobre os sintomas. Ele precisa falar como que isso está se traduzindo na vida dele. Exatamente. Porque se ele fala, é diferente a pessoa chegar lá falando, meu joelho tá doendo, ou falar, não, eu trabalho como mecânico, eu tenho que ficar ali agachado embaixo do carro, meu joelho não aguento mais, não consigo ficar nem 5 minutos nessa posição. Né? Então, muda completamente o jogo ali quando a gente está virando essa chave de uma consulta assistencial para uma perícia. Sim. E por isso também que é muito importante o parecerista, né? Que é a pessoa que está ali fazendo o parecer, que no caso somos nós aqui da Global, buscar essas informações para poder se traduzir ali no parecer, porque muitas vezes também no momento da perícia também é algo rápido, que o perito também não vai conseguir fazer todas as perguntas, então essa pessoa já tem que ter sido perguntado isso para ela antes, né? Para ela já saber quais são as limitações dela. Então essa pessoa nunca nem parou para pensar sobre isso. Isso. Uma coisa que eu sempre falo para os médicos no treinamento, frisando assim a importância do nosso trabalho, é que o médico parecerista, ele é um grande tradutor da realidade do paciente. Principalmente quando a gente está falando de pacientes simples que têm dificuldade de contar sobre a sua doença. Né? Então, às vezes, a pessoa não sabe assim, um básico ali, não lembra o nome dos remédios que ela toma, não lembra certinho o nome da doença, apesar de ter tudo ali documentado de atendimentos anteriores. Quando o médico da Global consegue elaborar um bom parecer ali, dando atenção, dando tempo, perguntando, investigando, ele consegue traduzir tudo aquilo lá que o paciente não está conseguindo contar. Sim, nossa, perfeito, muito bom. E mudando aqui também para o próximo tópico aqui da nossa conversa, só vamos falar um pouquinho sobre impugnação de laudo, que também é um trabalho que a gente faz aqui na Global, né? A parte do parecer técnico para o advogado poder impugnar um laudo desfavorável. E quando que você acha que vale a pena impugnar um laudo pericial? Sempre que tem ali alguma parte controversa, né? O laudo veio desfavorável. Tem ali uma parte controversa, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, ou muitas vezes incompleta. Aí é um prato cheio para a gente conseguir impugnar e reverter essa decisão.
E acontece muito isso, assim, como que é ou não? Acontece bastante, né? Não sei se eu posso falar isso, mas assim, a gente sabe que, como todas as profissões, né, existem profissionais bons e existem profissionais ruins ou despreparados. E a gente encontra isso também na perícia médica, né, inevitavelmente. Então, a gente percebe em muitos casos que alguns peritos ainda têm muitas dúvidas em relação a conceitos básicos. Por exemplo, diferença entre incapacidade e redução de capacidade. Sim. Esse é um ponto que a gente sempre pega na impugnação. É bem frequente. Ou não saber avaliar, por exemplo, algumas legislações que a gente tem ali, que vê muito no nosso dia a dia, como, por exemplo, o tema 416, que a gente tem ali a concessão do auxílio-acidente quando tem uma redução ainda que mínima, que afeta o trabalho. Isso, muitas vezes, é desconhecido por muitos peritos. E isso acaba sendo um grande ponto que a gente precisa rebater ali na parte da impugnação, né? Porque sim, às vezes a pessoa ali não fez um trabalho tão completo ou não avaliou sobre todas as facetas, né, que precisava ser avaliado. E eu diria também que muitas vezes é por desconhecimento, né? Por sim, puro desconhecimento realmente ali. Então, às vezes a pessoa, como a gente fala que não tem esse conhecimento na faculdade, a pessoa precisa fazer um curso. Nem todos os cursos também são bons, né? São, assim, de uma gama de cursos, um número X só que são bons. Então, essa pessoa, ela precisa ter o conhecimento, muitas vezes, da lei, né? Que já é algo que não tem na medicina, praticamente. Então, por muitas vezes esse desconhecimento do que precisa para saber ali, né, o que é uma sequela, o que é uma deficiência, o que é uma incapacidade, né, o que é uma incapacidade temporária ou permanente, ou parcial ou total, né, isso, enfim, muda a vida ali da pessoa que está passando. Então, acho que falta também, né, é muito importante a gente trazer esse tema para que a gente consiga melhorar, né, cada dia mais o nosso meio. E tem muitos cursos que estão surgindo aí que são muito importantes, eu acho que por causa disso também, para trazer bastante conhecimento e luz a uma área que não é tão conhecida assim. Isso, para trazer até um olhar mais sério para a perícia médica, né? Para a pessoa exercer a perícia médica, ela precisa ter os conhecimentos, e ainda bem que está ficando cada vez mais disseminado esses conhecimentos, né? Então, é sempre muito importante ter um estudo, entender todas as bases para fazer um bom trabalho. Sim. E o que você acha, assim, uma impugnação, ela pode mudar o resultado de um processo, ou você acha que o juiz não avalia ali o contralaudo? Como é que é isso daí? Com certeza pode mudar, e ainda bem que a gente tem ótimos resultados quando a gente envia as nossas impugnações, né? Porque isso mostra o outro lado da moeda. Mostra aonde que teve ali um errinho, mostra onde que o exame físico falhou em não ter feito de forma completa, mostra todos os pontos que necessitavam ser avaliados, mas que acabaram sendo deixados de lado. E isso acaba se tornando extremamente prejudicial para o paciente, né, que muitas vezes depende daquele benefício para conseguir se manter. E também, assim, por exemplo, às vezes tem uma coisa no corpo do laudo, né, e na conclusão conclui outra. Então, realmente, acho que é um trabalho muito importante. E, assim, milhares de advogados, hoje a gente trabalha no Brasil inteiro, então, milhares de advogados, nossos clientes, vêm todo dia contar pra gente de reversões que eles tiveram, de casos em que o laudo foi desfavorável e, com base no nosso parecer, o juiz reverteu aquilo ali e concedeu, né, o benefício, o que é que esteja sendo pedido ali.
E, bom, acho que foi muito legal essa discussão. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Queria dizer que eu gostei muito da nossa conversa. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder estar aqui com vocês. E eu acho que eu só queria acrescentar que eu acho muito legal esse crescimento dos assistentes técnicos. Eu acho que assistente técnico tem um papel muito importante e essa parceria que a gente tem com os advogados é sempre muito produtiva, né? Porque a partir do momento que tem ali um assistente parceiro, o advogado consegue confiar toda a parte médica na mão de uma pessoa de confiança e focar na parte jurídica, né, que é a especialidade dele. Então, essa dinâmica que a gente tem é sempre muito legal, muito produtiva. Eu aprendo muitas coisas com os advogados e eu também sempre espero que eu possa contribuir pelo menos um pouquinho. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece você ter vindo aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima. A gente vai estar vindo sempre aqui com temas sobre medicina jurídica e temas também de direito para ajudar vocês.